Vamos receber mais uma celebridade aqui no palco para falar sobre empreender no esportes. Como a gente consegue transformar o que muitas vezes começa como uma paixão, como um hobby, em um negócio. Ou melhor ainda, como é que a gente consegue transformar numa marca envolvente, engajante. E para conversar com vocês sobre isso, eu queria chamar agora o empreendedor por trás da Rocket City e do Los Grandes, que é um dos maiores times de esportes do Brasil. Vem para cá, Rodrigo Terron. Opa, opa. Palmas. Olá, olá, olá. Celebridade foi um pouco exagerado. Que isso, Rodrigo, isso é humildade agora, ser famoso em todo ecossistema. Bom, pessoal, boa tarde. Deixa eu só testar aqui o passador. Eu tenho um vídeo. Tá, pode. Ah, beleza, foi. Então, pessoal, boa tarde, meu nome é Rodrigo Terron, eu sou empreendedor. Atualmente, eu sou CEO na Rocket City. A Rocket City, para quem não conhece, é uma edtech. A gente é responsável por formar e especializar talentos em tecnologia. Hoje, a Rocket City tem pouco mais de 50 mil alunos desenvolvedores e a gente trabalha na formação e na especialização. Então, somos a maior edtech de formação de devs hoje do mercado nacional. A gente trabalha com praticamente todas as empresas e nessa construção de carreira em tecnologia. E eu também sou sócio e conselheiro na Los Grandes, que é um time de esporte eletrônico. Hoje a Los Grandes, horas a gente vai estar ali dentro na área fechada, no palco What Next, falando um pouquinho, né, sobre a carreira de criador de conteúdo, gamer e falando um pouco de esportes em geral. E aqui eu trouxe um pouco, antes da gente começar, eu trouxe um videozinho rápido, que é um videozinho de 1 minuto, mostrando um pouquinho, né, da Rocket City e do nosso manifesto, que a gente acredita. E aí eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência, contar um pouquinho aqui do que a gente fez, faz, está fazendo, está planejando. Vou pedir para dar o play no vídeo. Ele é bem curtinho. Opa. Foi. Software é a alma da tecnologia. É através das linhas de código que as máquinas ganham vida. E por isso nós, programadores e programadoras, somos protagonistas do impacto que a tecnologia causa no mundo. Nós temos o poder de moldar o futuro. O acesso à informação, os relacionamentos, o transporte, o entretenimento, o turismo, tudo se transforma através das aplicações que nós construímos. Mas para nós, programadores e programadoras, resta um desafio: evoluir junto com a tecnologia. Seja curioso, seja humilde, experimente, compartilhe, construa e desconstrua todos os dias. Porque se a tecnologia não para de evoluir, nós não podemos parar de aprender. Bom, então esse aqui é um pouco do manifesto da Rocket City e eu gosto muito desse Never Stop Learning, né? Eu acho que ele está muito alinhado com os dias atuais. Eu acho que a gente está no momento da evolução, da tecnologia, do mundo, que a gente não pode parar de aprender mais. E antigamente a gente tinha um ciclo, então começava ali, ia para a escola e se desenvolvia, fazia uma faculdade e estava ok. E hoje não. Hoje a tecnologia ela não para de evoluir, ela muda e de repente, bum, tem um chat GPT por aí mudando tudo como o mercado conhece. E se a gente não está preparado para continuar aprendendo,
rapidamente a gente pode se tornar obsoleto, se desconectar com o que é tendência dentro do mercado. E é um pouco do que eu vou trazer aqui da minha experiência. Opa! Aqui. Então, eu trouxe aqui uma frase, né, que é: o sucesso é uma série de pequenos passos em direção a um objetivo maior. E eu trouxe 3 momentos assim da minha carreira que são momentos que foram bem interessantes. O primeiro foi em 2018. Eu fui um dos fundadores da Xiaoyi. A Xiaoyi era uma plataforma para organização de hackathons e tem muito a ver com campus, porque a gente fez muito hackathon dentro da Campus Party. E para quem não conhece, hackathons são maratonas de tecnologia. Então a gente reunia ali talentos, pessoas das mais diferentes habilidades, desde programação, design, negócios, produtos, e colocava essas pessoas para trabalhar junto. E aquela matéria ali foi uma das primeiras matérias assim que contou um pouco do nosso trabalho, né? Contou um pouco do que a gente estava fazendo. Isso foi em 2018. Em 2018, o mercado estava num momento onde as empresas, principalmente as grandes empresas, estavam construindo as suas áreas de inovação. As startups estavam começando a aparecer no mercado, então tinha mais startups no mercado. E como reação, as empresas falaram: pô, eu preciso criar, eu preciso inovar, eu preciso fazer algo novo. Ali foi um hackathon que a gente fez com o Banco Original na época. Isso foi bem legal porque a gente deu 3,5 bitcoins de prêmio, foram mais de 300 pessoas participando, construindo soluções pensando no futuro do mercado financeiro. E foi uma experiência muito legal. Na sequência disso, em 2020, a gente tinha um modelo de negócio totalmente baseado em eventos. E eventos, na maior parte das vezes, presencial. E aí veio a pandemia, a gente teve que se adaptar e a gente migrou o que a gente tinha de Xiaoyi para o online. E no final de 2020, a gente fez a fusão da Xiaoyi com a Rocket City. E foi um momento assim, super importante da minha carreira, da minha trajetória. Um momento que a gente viu a possibilidade de fazer um negócio se tornar maior, de impactar mais pessoas. A gente tinha pouco mais ali de 100 mil pessoas na comunidade da Xiaoyi, pouco mais de 300 mil na da Rocket City. E a gente se juntou e meses depois a gente já tinha mais de 1 milhão de devs na nossa base. E isso foi algo que chamou a atenção do mercado. Não pelo barulho, mas pelo resultado que a gente estava entregando, pela quantidade de pessoas que a gente estava impactando com a educação. E aí a gente começou a ser abordado por investidores, por fundos, e a gente teve a oportunidade de se juntar com a Digital House. A gente foi comprado e foi uma das maiores movimentações da educação na América Latina. E aí a gente se tornou a maior comunidade de devs da América Latina. E aqui eu chamo a atenção porque veio de um pequeno passo lá atrás, de um hackathon que a gente começou. Mais na frente eu vou falar um pouco disso, mas assim, veio de uma experiência muito inicial, muito pequena, onde a gente estava ali construindo uma experiência para a comunidade, que virou algo um pouco maior voltado para a educação, que virou algo gigantesco e que impacta hoje centenas de milhares de vidas. E aí eu falo um pouco de desafios, né? Esses desafios que a gente enfrenta é o que, de fato, nos ajuda a crescer. Eu comecei a empreender não como alguém experiente, eu não vim de uma família de empreendedores, eu não vim de uma escola que forma grandes empreendedores, pelo contrário, eu vim do ensino público, vim de uma família que vem da periferia, eu vim literalmente do zero. E aí, quando a gente começa a empreender nessa característica, primeira coisa, eu sentia falta de experiência, sentia falta de conhecimento, sentia falta de dinheiro, e empreender sem dinheiro é algo super complexo, sentia falta de network, conexões, sentia falta do inglês, né? Trabalhando com tecnologia, lidando com tecnologia, sem ter um segundo idioma, e o idioma mais falado do mundo sempre foi uma barreira muito grande. E eu acho que quando a gente fala desses desafios, é algo que torna a jornada mais interessante. Quando a gente começou a empreender e a gente começou a olhar e falou: pô, eu não tenho o que fazer, eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho network, eu não falo inglês, eu vou ter que vender alguma coisa, eu vou ter que emitir nota, eu vou ter que impactar alguém, e alguém vai ver valor nisso e vai falar: pô, eu pagaria por isso. E a gente começou a trabalhar dessa forma. Então, em 2014, quando eu comecei minha jornada como empreendedor,
Eu comecei com uma fábrica de software, eu sou analista de sistemas de informação. A gente começou a desenvolver para o mercado. Quando eu participei do primeiro hackathon e de um evento assim desse porte, como uma Campus Party, foi aonde eu olhei e falei, cara, comunidades têm algo muito especial para oferecer. E foi aonde eu comecei a transformar isso em oportunidade. Então, a gente começou ali com a jornada da Xiaomi de vender hackathons e ajudar empresas a conectar pessoas dentro da comunidade. Isso veio a questão da educação, do tipo, a gente tem muitos devs, como a gente acelera a carreira desses desenvolvedores. E tudo isso foi se desenhando numa jornada. Então, esses desafios são desafios que eles trilharam toda a trajetória e é o que faz, no final das contas, a gente olhar para o presente e falar, pô, valeu a pena insistir mesmo com a ausência de elementos tão importantes. E aí, eu trago aqui algo falando de comunidades, né? E toda a minha trajetória empreendedora, profissional, ela se faz dentro de comunidades. Quando a gente começou com a fábrica de software lá atrás, a gente tinha um escritório ali de 20 metros quadrados e a gente abrir aquele espaço para receber comunidades de tecnologia, para fazer meetups, para incentivar as pessoas a trocar conhecimento. Quando a gente foi para os hackathons, a gente rodou o Brasil algumas vezes, né, fazendo conexão em comunidade Brasil afora. Ali na primeira imagem é um dos hackathons que a gente organizou com a Grid, que era uma empresa da área de seguros. O segundo aqui era o evento do Banco Original que eu comentei. E aqui eu trouxe uma manchete muito legal, que foi de como a gente pegou o que a gente tinha aqui e levou para o mercado internacional. Então, a gente levou essa Xiaomi, que estava aqui no Brasil, e colocou ela lá nos Estados Unidos. Esse aqui foi um evento que a gente fez em Los Angeles e foi um hackathon com um high school, com uma escola de ensino básico, que estava também incentivando as pessoas a criar essas experiências em comunidades. Então, participar da comunidade, né, enxergar a comunidade como parte de uma trajetória é algo muito importante. Às vezes, a gente valoriza muito pouco o poder e as conexões que ter e fazer parte de uma comunidade oferecem. Então, eu vivi isso muito. Quando a gente começou com a Xiaomi, eu me lembro que eu comecei participando dos hackathons. E aí eu olhei para aquilo e falei, pô, mas como que eu faço para não só participar, mas trazer as pessoas? Como eu faço para conectar? E aí eu lembro que quando eu vendi o primeiro projeto de hackathon, a gente saiu e começou a mandar mensagem nos grupos, falar, galera, eu estou organizando meu primeiro evento, gostaria muito que você viesse. E a gente viu que ter conexões foi o caminho para trazer essas pessoas. E aí essas pessoas foram trazendo outras pessoas, que foram trazendo outras pessoas, até a marca se consolidar e ficar gigante. Quando eu fui para os Estados Unidos, com o desafio de internacionalizar a Xiaomi, foi a mesma coisa. Eu lembro que eu cheguei ali na Califórnia e falei, eu preciso da comunidade para fazer acontecer. Então eu comecei a criar pequenos eventos de 10 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas, falando da construção, falando dos objetivos, falando desses hackathons. Comecei a trazer as empresas para dentro disso. E isso foi criando uma experiência que permitiu a gente fazer ali dezenas de eventos no mercado americano. Isso trouxe mais experiência para a gente aqui no mercado nacional e fez a Xiaomi crescer e alcançar os nossos objetivos e impactar tantas pessoas como eu falei aqui. E aí eu trago algo, já que entrando um pouco no meu momento atual de carreira, que é falando de parcerias e construções de parcerias. Como eu falei há pouco, eu fiz a venda, né, de uma empresa. Então, quando a Rocket City foi comprada, eu comecei a olhar para a minha experiência e falar, legal, eu sou um empreendedor que comecei do zero, criei uma empresa, fiz uma fusão, vendi uma empresa e o que eu posso fazer agora? E aí eu vi a Los Grandes como uma oportunidade. A Los Grandes já era uma grande organização de esportes e que eu poderia contribuir, poderia construir junto. Me tornei sócio da Los Grandes enquanto organização. E aí comecei a desenhar parcerias, né? E eu destaquei aqui no meio essa parceria que a gente está fazendo com a Campus, né, de trazer a Los Grandes para todas as edições da Campus nesse ano.
que foi uma parceria estratégica, mas eu trouxe 2 momentos muito importantes. Quando eu entrei para o mercado de esporte eletrônico, eu sou um startupeiro, eu sou alguém com experiência em negócios, mas eu não sou gamer, eu não tinha experiência numa indústria de esporte eletrônico. E aí, um dos movimentos que a gente fez, que foi muito ousado e que tem dado resultado, foi se juntar com a Team One, que era já uma organização consolidada e que já estava no mercado e que já tinha experiência esportiva. E aí a gente viu uma oportunidade e, por já ter participado, né, de uma fusão, a gente conectou o que a gente estava fazendo na Los Grandes com a Team One e formou uma organização gigantesca, que hoje é o resultado, né, de Los Grandes e Team One. A gente trabalha com influenciadores, como eu falei aqui no começo. A gente tem talentos, né, ligados à economia de produção de conteúdo. E eu também não sou um influenciador, ou não era, né, tenho me tornado aos poucos. E aí, algo que a gente fez que foi muito estratégico foi trazer para perto a Digital Influencers, que era uma plataforma. Então, a gente se tornou sócio da Digital Influencers. E a gente vai criando um ecossistema de negócios. Então, obviamente que lá atrás, quando eu estava fazendo os primeiros eventos, as primeiras coisas, as parcerias não eram parcerias a nível de juntar empresas, mas eram parcerias a nível de juntar ideais, como aqui na Campus, né? A gente olhava e falava, pô, e se a gente fizesse uma parceria com esse evento? Ou e se a gente trouxesse determinada pessoa para dentro, determinada empresa? E nem sempre a parceria ela é algo ligado a valores financeiros. Então, a gente construiu muitas parcerias onde não necessariamente tinha um valor financeiro envolvido, mas tinha um propósito claro envolvido. E isso permitiu que a gente crescesse mais rápido. Quando eu falo que eu comecei a empreender com uma fábrica de software, que virou uma plataforma de hackathon, que virou uma escola e que permitiu eu me tornar sócio de uma organização de esportes, eu estou falando de uma jornada de 9 anos, né? Então não dá para resumir 9 anos em poucos minutos. Mas assim, essa construção ela foi feita 100% desenhando e desenvolvendo parcerias, olhando para o mercado e falando, e se eu juntar essas pessoas ou essas empresas e trabalhar junto e criar valor para todos os lados, né? Quando a gente fala de parceria, a gente fala de gerar um valor para todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma. Quando a gente organizava um hackathon, a gente sempre falava que um hackathon era como se fosse uma festa, onde a gente trazia ali, então, por exemplo, a Uber como organizadora, mas era o nosso momento de trazer todos os parceiros. Então, toda oportunidade de convidar um mentor era trazer um parceiro, toda oportunidade de convidar uma empresa que às vezes entrava com tecnologia, com plataforma, com espaço, com coisas assim que são intangíveis. Era uma oportunidade de construção de parceria. E todas essas parcerias faziam a gente crescer de uma forma mais rápida e alcançar esses objetivos. Então, quando a gente pensa em empreender, a gente pensa em como conectar. E a Campus é muito sobre isso, né? Você olha de repente e fala assim, pô, mas o que eu acompanho e o que eu participo aqui se está acontecendo 400 coisas ao mesmo tempo? Eu acho que a melhor forma de aproveitar um evento como a Campus é você se conectar com todo mundo, conhecer todo mundo, fazer conexões genuínas e construir parcerias a partir disso. Então, nesse ponto, a Campus fez muito parte da minha trajetória. Eu participo da Campus desde 2014. Eu acho que essa é a minha palestra de número 12, 13, 14 dentro de Campus Party. E a palestra na Campus ela é sempre uma forma de me conectar. Seja ela com 5 pessoas, 10 pessoas, 200 pessoas, eu acho que é uma oportunidade de contar um pouco da minha história, é uma oportunidade de ouvir um pouco histórias, de rever parceiros, e isso é super importante, e eu acho que é o que faz um evento como a Campus ser um evento como a Campus. E aí, seguindo aqui, eu trouxe um ponto que foi muito importante na minha trajetória, que é a questão da mente e do corpo, e da gente estar saudável, estar bem. Essa aqui é uma foto que eu tirei no momento que a gente fez a fusão da Xiaomi com a Rocket City. E essa foto é uma foto que eu tirei na semana passada no evento da Rocket City. E a diferença dessas duas fotos, eu estou 35 quilos mais leve, mas eu consegui, durante a minha trajetória, priorizar
a minha mente, priorizar o que é bom para mim e mudar os meus hábitos, né? Então, às vezes, empreender força a gente a ter uma vida muito dinâmica, ter uma vida muito corrida, vir para um evento aqui como a Campus e comer o primeiro hambúrguer que você vê e não ligar para nada, e ir para happy hour. Isso tem um custo. Então, a minha jornada ali, quando eu cheguei nesse momento da Xiaomi com a Rocket City, eu estava com 6 anos empreendendo. Em 6 anos eu tinha engordado 35 quilos, meus hábitos eram péssimos, eu não treinava, eu não fazia academia, eu não tinha algo que me possibilitasse crescer como empreendedor de forma saudável. E aí, o momento de virada para mim foi quando a gente foi fazer a foto de anúncio dessa fusão. E eu olhei para a foto, que não é aquela, a foto era bem pior do que essa. E eu olhei e falei assim, cara, mas esse não sou eu. E eu estou anunciando um dos momentos talvez mais importantes da minha jornada e eu não estou bem comigo. E aí foi quando eu comecei a olhar para a minha mente, foi quando eu comecei a olhar para o meu corpo, foi quando eu comecei a olhar para os meus hábitos e falei, eu preciso mudar algo. E hoje isso faz parte da minha rotina. Hoje eu treino todos os dias, hoje eu busco melhorar minha alimentação todos os dias. Hoje isso virou um hábito dentro dos negócios que eu estou envolvido, então o time, as pessoas que trabalham comigo, elas se sentem incentivadas pelos meus hábitos, pela minha determinação em fazer isso, e isso mudou a forma que eu empreendo. Hoje eu tenho disposição para estar aqui, para estar em outros eventos, com energia, com qualidade, aproveitando o melhor que tem, sem destruir minha saúde, sem fazer mal para mim mesmo. Então, essa diferença aqui, ela é algo que mudou muito quando eu olhei para o Terron, que era um Terron que aparentemente tinha sucesso, mas não estava bem, e para o Terron que hoje está construindo uma carreira de sucesso e está bem. Isso fez toda a diferença e mudou bastante a minha forma de pensar. E aqui, eu acho que é um tema assim, super importante. E essa foto aqui é uma foto do primeiro evento que a gente fez enquanto Xiaomi. Foi um hackathon que a gente fez em Campinas, num espaço que chamava Castelo, então ele chamava Hackathon do Castelo. E esse evento aqui foi talvez um dos menores eventos que a gente organizou, tinha ali 45 pessoas lá dentro, mas foi um dos eventos mais importantes, né? Eu falei ali sobre criar comunidade, sobre conectar a comunidade, e esse evento foi um evento onde eu comecei a chamar os amigos, chamar as pessoas que eu conhecia, porque eu vendi um projeto. Eu cheguei para uma empresa e falei, cara, você deveria organizar um hackathon. E aí ele falou, legal, vamos organizar isso junto. E aí eu fui atrás e falei, legal, como que eu faço para fazer um evento pela primeira vez? E eu me lembro que eu saí mandando WhatsApp para todo mundo que eu conhecia, que participava, que conhecia de programação, que conhecia de tecnologia, que queria ir em evento, que não queria. E eu comecei a conectar essas pessoas, a buscar essas pessoas, e foi aonde a gente teve uma das melhores experiências. E hoje eu valorizo muito, e acho que uma das coisas que eu tenho de mais preciosas é o meu network, é a minha rede. São as pessoas que eu conheci durante esses 9 anos empreendendo. E pessoas que eu conheci aqui, nesse espaço, em espaço como Campus Party, como outros eventos, onde acaba aqui, e eu acho que é a mágica do evento, né? Para mim, o momento do evento mais importante não é esse momento onde eu estou aqui palestrando. O evento, para mim, a parte mais importante do evento são as pessoas que eu vou me conectar de alguma forma, que eu vou conhecer, que vão falar comigo aqui no corredor. São as pessoas que estão aqui, que eu já conheço, que pararam aqui e falaram, pô, deixa eu assistir ali porque é o Terron e ele está ali, eu vou acompanhar. Então, assim, isso faz a jornada valer a pena. E aí, quando eu falo aqui que o network é a arte de construir pontes entre pessoas e oportunidades, é onde eu posso falar com certeza que não ia ter fábrica de software, não ia ter Xiaomi, não ia ter Rocket City, não ia ter Digital House, não ia ter Los Grandes, não ia ter Terron na Campus Party se não fosse criar conexões, criar network, desenvolver relacionamentos. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente vem para um evento como esse, a gente passa 4, 5 dias aqui e a gente volta sem conhecer uma pessoa, sem se conectar com uma pessoa, sem olhar, como a Mona Lisa está aqui, fala, Mona Lisa, como que eu posso gerar valor para você?
O que é que você está buscando aqui dentro da Campus Party? Sem ter objetivo, né? A gente vem para um evento onde tem 15, 20, 30 mil pessoas e não consegue conectar um objetivo claro. E o network é conectar objetivo. É você vir para um evento como a Campus, se conectar com as pessoas e, de alguma forma, extrair valor disso. Eu vivi isso muitas vezes dentro de hackathons, quando a gente organizava os eventos e a gente ia para um estado que a gente nunca tinha ido. E aí eu me lembro a primeira vez que a gente saiu de São Paulo para fazer um evento. Aí eu fui para Porto Alegre. A gente foi com a Uber organizar um evento e eu falei, legal, quem que eu conheço em Porto Alegre? Como que eu vou levar 70 pessoas para um evento em Porto Alegre se eu nunca tinha ido para Porto Alegre? E foi aonde eu comecei as conexões. Foi aonde eu comecei a olhar no LinkedIn e falar quem que são as pessoas de Porto Alegre que eu conheço. Foi aonde eu comecei a olhar nos grupos de WhatsApp, em todos os lugares. E foi aonde eu comecei a acessar a minha rede e falar, galera, alguém conhece alguém de Porto Alegre para me indicar? E aí, um mês depois, a gente foi para Belo Horizonte. E foi a mesma coisa, tipo, eu tinha que organizar um evento em Belo Horizonte e eu não tinha um espaço para organizar um evento em Belo Horizonte. Depois foi Brasília, a gente fez aqui um hackathon da Uber, a gente saiu procurando, conectando. E isso foi acontecendo estado a estado e depois país a país, aonde eu vou, aonde eu conecto os negócios, o network me abre portas. Conhecer as pessoas certas, e às vezes nem as pessoas certas, mas conhecer pessoas é o que possibilita abrir porta. Então, quando eu falo as pessoas não certas, quer dizer que tem pessoas que a gente conhece no momento da nossa trajetória, que você fala assim, cara, eu não sei se esse network vai me ajudar de alguma forma, mas você pode ajudar ela de alguma forma. Mas só vai fazer sentido lá na frente, né? Tem um discurso do Steve Jobs, de uma palestra dele em Stanford em 2005, que ele começa a contar que os pontos eles só se conectam quando você olha para trás. Então, teve conexões que eu fiz na minha vida que eu só estou utilizando agora, mas é uma conexão de 2014, 2015, 2016. E quando a gente entende que a conexão ela não pode ser baseada no hoje, eu não posso conectar porque eu vou ficar amigo da Mona Lisa hoje porque ela é mestre de cerimônia aqui no palco e aí ela vai me colocar para palestrar aqui. Tá errado, porque assim, não é a conexão não se constrói assim. A conexão ela se constrói no momento onde eu conheço e falo assim, pô, o LP está aqui, o LP ele é da indústria de games, eu não tenho nada a ver com games, mas ele parece ser um cara legal. Deixa eu conversar com ele, deixa eu entender o que ele tem para me oferecer, o que eu posso fazer por ele, e se conecta. E lá na frente, essas conexões elas vão fazendo sentido e elas vão trazendo sentido. E aqui, nesse conteúdo, né, e falando um pouco sobre trajetória como empreendedor, e aí eu queria até fazer uma pergunta, alguém aqui já empreende? Legal. Alguém aqui não empreende, tem vontade de empreender? Legal. Alguém aqui gosta de esporte eletrônico e quer empreender com essa área? Ou não quer empreender com essa área? Legal. Quando a gente fala de empreender, a gente pensa muito na teoria, muito no tipo, agora eu preciso buscar um investidor, agora eu preciso criar coisas, agora eu preciso achar as pessoas e fazer com que as pessoas criem coisas comigo. E não é bem assim. Eu acho que quando a gente fala de empreender, a gente está falando de criar conexões, utilizar essas conexões de uma forma que gere valor entre elas. Então, eu falei aqui da minha trajetória e a maior parte das conexões, e a maior parte das vezes que eu me conectei com as pessoas, eu não fazia a mínima ideia de por que eu estava me conectando, mas naquele momento surgiu uma oportunidade. Naquele momento eu conheci essa pessoa e falava, pô, legal, essa pessoa pode ser uma pessoa que em algum momento vai gerar um valor e eu vou me conectar. Esse jovem aqui, o Abraão, que está aqui do meu lado, acho que tem até um... Eu vou voltar aqui que tem uma fotinho dele também. Aqui. Aqui é o Abraão. Na minha foto eu estava 35 quilos mais magro. O Abraão acho que está o quê? Uns 100 quilos mais magro. O Abraão, eu conheci ele cantando no coral da igreja. E ele estava do meu lado e ele falou, cara, eu não sei a letra dessa música, você sabe? Eu falei, eu também não sei, só finge que você sabe e canta. E aí a gente se conheceu ali e não fazia a mínima ideia. O Abraão é meu sócio há quase uma década. A gente já está no 5º ou 6º negócio junto.
O LP faz parte da Los Grandes, é coach. Eu conheci o LP dentro da Los Grandes e hoje é uma das pessoas chave dentro da organização, que está ali no dia a dia e que faz muito pelo game, pelo eSports, pela carreira das pessoas. Ali atrás tem outras pessoas, né? O CAD, o Dude, pessoas que estão ali dentro da Los Grandes em algum momento. Passou o Pimenta, passou aqui outras pessoas que são do ecossistema empreendedor, que são pessoas que eu conheci em momentos que eu falava assim, pô, uma hora eu vou fazer alguma coisa com esse cara e vai fazer sentido. E é onde o network se faz, eu voltei tudo aqui, aonde o network se faz presente e cria. E aí aqui, nesse slide aqui, eu sou péssimo fazendo a apresentação, então eu já estava naquela dúvida, tipo, cara, o que eu coloco de imagem? Eu coloquei uma imagem aqui da torcida da Los Grandes, porque é uma coisa muito legal. A maior parte dessas pessoas que estão na foto são torcedores e são pessoas de tecnologia, né? E esse slide aqui, que já é um slide para o final da apresentação, eu trouxe essa frase aqui: a tecnologia e os esportes estão moldando o futuro e abrindo as portas para o sucesso. Quando eu comecei a empreender com tecnologia, eu não fazia ideia que eu ia empreender com esportes. E quando eu comecei a empreender com esportes, eu não fazia ideia que tudo que eu usei, tudo que eu aprendi com a tecnologia, eu poderia usar dentro do esporte eletrônico. E aí aqui, essa imagem é legal porque ela traz uns torcedores que eles são mix, eles são desenvolvedores de software que acompanham a indústria de esporte eletrônico. E hoje é o que eu vivo, assim, eu tô dentro de um lado na Rocket City, formando talentos em tecnologias, impactando vidas com educação, levando essas pessoas para uma jornada de conhecimento e de mercado. E quando a gente forma talentos em tecnologia, automaticamente a gente está mudando a tecnologia do Brasil. Hoje a Rocket City tem alunos programadores no mundo inteiro desenvolvendo coisas assim das mais incríveis. A gente tem aluno em todas as Big Techs, então a gente tem aluno no Facebook, no Google, na Netflix, na Amazon. A gente tem alunos em quase todas as startups de tecnologia do Brasil e isso é algo incrível. E quando a gente fala da Los Grandes, e aqui tem uma intersecção muito incrível, quando eu entrei para a indústria de esporte eletrônico, eu falei, cara, são coisas completamente separadas, não tem nada a ver uma com a outra. E quando eu comecei a conhecer mais da indústria, eu falei, cara, tem tudo a ver. A maior parte das pessoas que trabalham com tecnologia, elas trabalham com tecnologia por causa dos games. Um dia elas olharam para um game e falaram, pô, como será que é criar um game? Como será que eu posso usar a tecnologia por causa da minha paixão pelas competições e pelos games? E isso foi criando um caminho. E hoje eu estou no meio desses dois, né? Eu de um lado, educação, formação de devs, geração de oportunidade, e do outro lado, dentro da indústria de esporte eletrônico, eu acho que o meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. Eu lido com, hoje, dentro da Los Grandes, mais de 9 milhões de torcedores, que são jovens, adolescentes, são pessoas que não sabem ainda nem o que elas vão fazer na carreira delas, mas que são apaixonadas por competição, pelos games. E quando eu consigo conectar esses dois mundos, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu consigo moldar o futuro onde a competição e a paixão pelos games e a tecnologia, ela abre porta para o sucesso. Então, eu tenho visto isso, eu tenho visto o game mudar a vida das pessoas, eu tenho visto a tecnologia mudar a vida das pessoas, e é um pouco do que eu tenho feito enquanto empreendedor. E aí, quando eu falo sobre oportunidade, conexões, comunidades, network e mais uma série de coisas que eu falei aqui, são coisas que me direcionam para o caminho. E aí, de novo, estamos numa Campus Party, estamos num evento de tecnologia, de inovação, de games, de drones e de várias coisas diferentes, mas a gente está num evento, na verdade, de mudança de mindset. Tudo que eu vivi, tudo que eu vivo enquanto empreendedor só aconteceu porque um dia eu me vi aberto a abrir mão dos meus conhecimentos, a desaprender o que eu aprendi e aprender coisas novas. E eu acho que a proposta de um evento como esse é essa, você se conectar com aquilo que não é óbvio.
Não é óbvio para ninguém uma arena de drones voando. Não é óbvio. Você vai falar isso para um advogado, para um engenheiro, para alguém que está no mercado tradicional, você está falando de coisas que não são óbvias. Quando a gente vai explicar para uma empresa o porquê ela deve olhar para a geração Z e para os games, elas olham e falam assim, cara, mas você tem certeza disso? É porque eu tenho 100 anos aqui, eu sou uma empresa centenária, e eu não faço a mínima ideia do que fazer com os games. E aí eu olho e falo, cara, como que se você se conecta com a geração Z? Como você, como empresa, vai falar com quem tem 14, 15, 16 anos? A geração Z, ela não assiste TV, ela não lê jornal, ela... Tava a palestra do Leandro aqui, né? Ele estava falando, o problema não é a fake news, o problema é que as pessoas não leem mais. Como que você se comunica com uma geração que já mudou a forma dela trabalhar, já mudou a forma dela pensar, já mudou a forma dela agir? E aqui eu acho que é onde entra essa grande oportunidade, né? O mundo dos games é uma indústria, uma parte da indústria completamente nova. Tudo está sendo criado agora. Não existe, por exemplo, nada nos games com muito mais do que uma década. A indústria da tecnologia, ela está mudando todos os dias. Todo dia vem uma coisa nova. É o que eu falei aqui, está todo mundo quieto, de repente, bum, vem um chat GPT e muda o mercado inteiro. E o cara que era copywriter, que estava super tranquilo, de repente ele fala, cara, será que eu vou perder meu emprego? O cara que é programador e que estava ali estudando anos fala, cara, será que não vai precisar mais de mim agora? Aí tudo muda, tudo inverte. Quando a gente se conecta com a mudança no momento que ela está acontecendo, é aonde gera as grandes oportunidades. E aí, sem mais delongas, me deram 1 hora, eu já usei 35 minutos, porque eu queria deixar um tempo para interação e para perguntas. O convite que fica é, vamos construir um futuro inovador e brilhante. Eu acho que a gente tem um desafio gigantesco. A gente está num momento de mercado super complexo. A gente está no momento onde tudo que parecia que estava tudo certo bagunçou. Veio uma pandemia, bagunçou o mundo. As startups estavam indo bem, agora de repente já não está indo mais, está mandando todo mundo embora. Aí você tinha ali empresas, cara, como Americanas, que você falava, cara, uma das maiores empresas do Brasil e de repente não é mais. Aí você tinha bancos como o Silicon Valley Bank, como o Credit Suisse, que estava ali os maiores players do mercado financeiro, de repente não é mais. O mundo está mudando muito rápido e eu, no começo da minha carreira, eu decidi que eu não ia ser alguém que ia acompanhar as notícias e falar, ah, legal, deixa eu ver o que vai mudar no mundo. Eu me propus ser parte da mudança. Então, na minha trajetória, eu sempre valorizei muito como ser parte da mudança, como viver a mudança, não depois que ela acontece, mas enquanto ela acontece. E para mim, de novo, estar num evento como a Campus Party, estar nesse ambiente, é um ambiente onde você encontra as pessoas que não estão assistindo a mudança que aconteceu, mas que são as pessoas que vão fazer as mudanças. Então, assim, aproveitem esse momento de campus, se conectem com todo mundo, falem com todo mundo. Cara, conversa com alguém aqui que é de uma área completamente diferente da tua, troca, tenha experiências, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, caramba, foi aquela conversa dentro de uma Campus Party que mudou meu mindset. Eu vivi dentro da campus uma das melhores experiências da minha vida, que foi ter participado de Hackathon. Isso mudou minha carreira, isso fez eu criar uma empresa sobre isso. Eu vivi e aprendi a palestrar e a trazer e compartilhar conteúdos dentro da campus. Eu aprendi a importância do meu network em ambientes dentro de Campus Party. Então, assim, não passa dentro desse evento e seja só um passageiro que não absorve nada, não aprende nada, não se conecta com alguém. O convite que está aqui de vamos construir um futuro brilhante junto é porque se o mundo está completamente de ponta cabeça, se o mercado está uma bagunça, se a gente está no meio de uma crise, é o espaço perfeito para surgir pessoas que querem mudar e que querem fazer algo de diferente. Então, seja parte da mudança. Dito isso, eu agradeço aqui o Sebrae, a Campus, a Mona Lisa aqui como mestre de cerimônia e ficaria muito feliz de responder perguntas, interagir, conhecer um pouco mais de vocês e estou aqui à disposição. Parabéns pela apresentação, Terron, palmas. Vamos abrir agora para o nosso momento de perguntas. Já temos aqui? Oi, eu sou Lorena. Eu trabalho com gestão de projetos e processos e
Você falou sobre as gerações, né? Essa diferença das gerações. Eu acho que, assim como eu, você também vem de uma geração que hoje compra o que a infância sonhou, né? Que não tinha como ter acesso a alguns tipos de jogos e hoje a gente joga porque gosta, mas não necessariamente quer se profissionalizar no jogo. Mas como é que as organizações hoje de esportes conectam essas gerações? Porque a gente tem uma geração que hoje nasce jogando, gosta e monetiza isso, e tem uma outra geração anterior que não entende como que isso funciona, não entende como os jogos funcionam, como que essa realidade mudou. Então, como que vocês fazem essa conexão para explicar mesmo, né? Quase que o evangelismo, né, sobre os esportes. Muito legal a sua pergunta. Vamos dizer assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas elas sempre se divertiram com competições, né? Então, se você olha lá, a Grécia Antiga, as pessoas estavam ali competindo e criando o Coliseu, né? Aquelas competições gigantescas, etc. Então, assim, o competitivo sempre esteve na sociedade. O game, do jeito que ele é hoje, ele é uma versão do game mais tecnológica, mas se você olha há, sei lá, 70, 80 anos atrás, as pessoas já jogavam. A sociedade sempre jogou algo. Quando a tecnologia ela começou a avançar e começou a criar a possibilidade de criar jogos eletrônicos, eu acho que foi um choque muito grande, porque a geração que estava ali, num primeiro momento, ela olhou para aquilo e falou, cara, isso me parece perca de tempo. Me parece que isso vai deixar as pessoas burras, me parece que isso vai tornar as pessoas violentas, me parece que isso não é bom. E a geração mais nova, ou a minha geração, né, eu tenho 30 anos, é uma geração que olhou e falou assim, cara, mas isso me ajuda a querer competir, isso me ajuda a desenvolver raciocínio lógico, isso me ajuda a criar network, isso me ajuda a aprender um novo idioma, né? Então hoje muita gente fala inglês por causa dos jogos. Eu acho que a gente está no momento agora que a geração adulta atual ela é uma geração que já jogou jogos eletrônicos. Então, a gente tem uma facilidade de explicar. Existe uma geração um pouco mais velha, então, por exemplo, a geração dos meus pais, dos meus avós, que hoje acompanham o esporte eletrônico por causa do meu trabalho. Então, por exemplo, o meu pai ele sempre assistiu o Corinthians jogando futebol. Agora, meu pai assiste a Los Grandes jogando Counter-Strike, jogando Free Fire, jogando LoL. E para ele, hoje, já não é algo diferente. O dia que a Los Grandes joga bem, ele fica feliz. O dia que a Los Grandes joga mal, ele fica bravo. Então, assim, é um comportamento igual. Eu acho que a gente tem um trabalho de não ir contra a galera que é nova e que quer ter essa experiência. Eu acho que a gente precisa extrair dos jogos os aprendizados que ele tem para ensinar. Então, dentro de um jogo, por exemplo, um Counter-Strike, você vai olhar, eu falei aqui, né, conheci o Abrão na igreja, eu venho da religião. Então você vai olhar dentro da religião e vai falar assim, esse jogo é violento, as pessoas estão se matando, isso é um absurdo. Quando você vai conhecer o competitivo por trás de um jogo como Counter-Strike, você entende que é um jogo de tática, é um jogo de estratégia, é um jogo que você tem que saber economia. Porque se você comprar uma arma cara numa primeira rodada, na outra você não tem dinheiro para comprar. E aí você entende que te gera aprendizados. Você conversa com um jogador experiente de Counter-Strike, esse cara ele tem um pensamento lógico excelente. A maior parte dos programadores hoje jogam e jogaram Counter-Strike na Lan House na década de 90, ali no começo dos anos 2000. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande de entender o papel importante dos jogos eletrônicos, assim como dos jogos antigos, né? Então, a competição ela tem um papel importante. As pessoas, quando elas competem para mostrar as habilidades, e quando você quer mostrar a sua habilidade, você se força a ser melhor. Quem joga profissionalmente, a gente lida com hoje jovens atletas do esporte eletrônico, essas pessoas elas treinam todos os dias para ser melhor. E essas habilidades elas servem para qualquer coisa. Se você aplica o fator competitividade na tua vida, você fala, pô, eu quero ser um empreendedor melhor, eu quero ser um cidadão melhor, eu quero ser um pai melhor. Então você começa a trazer isso para a tua vida. Eu acho que os jogos eles têm esse papel. O fator que eu trouxe ali de mente, de corpo,
é super importante. Então, hoje a gente se discute dentro da indústria do esporte eletrônico muito as questões psicológicas. Então, a gente tem um trabalho psicológico gigantesco por trás. A gente fala de nutrição, a gente fala de prática de exercícios. Porque, como tudo na vida, tem que ser equilibrado. Mas eu acho que o desafio é mostrar para a geração que não acredita tanto que os jogos eletrônicos eles têm um papel de educação. Eu sou educador, eu trabalho com formação de talentos em tecnologia. E hoje a gente usa muito o jogo e o que tem por trás do jogo para ensinar. Quando você começa a dar esse panorama, você fala, ah, faz sentido. Então hoje eu, dentro da Rocket City, eu falo para os desenvolvedores, cara, jogar desenvolve competitividade, competitividade é algo bom, porque faz você querer ser mais. E quando eu estou dentro da Los Grandes, eu falo, galera, vocês precisam olhar para a carreira de vocês. Jogar gera interesse, por exemplo, em tecnologia. Então você tem que saber falar. Eu tô nos dois espaços de fala e eu preciso saber me comunicar bem. Dentro do jogo, hoje eu sou considerado um tiozão com 30 anos. Então eu preciso falar a linguagem da galerinha de 15, 16, 17 anos. E às vezes é super complexo deles se conectarem. Dentro da indústria tradicional, eu preciso ir lá e mostrar que o que a gente está fazendo no eSports é importante para a sociedade. Então acho que tem esse equilíbrio, assim. E eu acho que essa dualidade vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais a geração que jogou jogos eletrônicos na adolescência, na juventude, ela chega no mercado. E aí ela chega no mercado e ela começa a levar os aprendizados para dentro do mercado. E aí o mercado ele é ciclos, né? Ele vai se atualizando, ele vai mudando. Então, hoje é inegável o conceito de gamification dentro das empresas. Toda empresa fala, não, precisamos gamificar a experiência. E não existe gamificar sem ter o game. Então, o mercado começa a entender como isso funciona. Ah, se eu criar uma jornada, eu consigo garantir o engajamento. Ah, a jornada do usuário. Cara, a jornada do usuário é game total. Você vai desenvolver um jogo, você tem que pensar numa jornada inteira ali. As marcas não criavam jornadas. Hoje, uma marca de pizza cria uma jornada do usuário, porque tem que ter uma jornada do momento do desejo à compra. E isso vem de uma estratégia criada dentro desses conceitos. Então, eu acho que a gente está num momento de mercado muito único, muito singular, onde o mercado vai mudando a geração. Então, hoje, por exemplo, você pega um evento como a Campus, e você vê cada vez marcas que há 10 anos atrás você não imaginaria estar aqui. Então, pô, o que um banco está fazendo aqui? O que a Petrobras está fazendo aqui dentro da Campus Party? A geração que está à frente, a geração que toma a decisão, ela já é uma geração que vem dessa experiência. Então, essa mudança, ela está mudando o mercado. E aí eu acho que tem que ter mudança dos dois lados. Tem que entrar ali e falar para a galera do jogo, falar, legal, mas ó, você tem que usar isso aí para alguma coisa na tua carreira. E você tem que falar para a galera do mercado do tipo, cara, não olha para a geração Z e acha que eles não sabem o que eles estão fazendo, porque eles são nativos digitais. O que você está tentando entender como funciona no digital, eles já nasceram usando. E aí, quando você faz isso, vai bem. Terron, queria até complementar sua fala agora com uma pergunta, que é justamente como é que a gente consegue provocar essa virada de chave num jovem ou numa pessoa que ela gosta muito de jogos como hobby, para que ela consiga entender que isso pode ser implementado na carreira ou empreender com isso. Quais são os principais desafios e oportunidades ou habilidades que essa pessoa tem que começar a implementar desde agora para entrar nesse momento profissional dos jogos, deixar de ser só um hobby? Legal, legal. Eu acho que a chave disso é a educação. A gente tem um desafio muito grande, não só enquanto país, mas enquanto mundo. Pós-pandemia, a nossa educação, ela simplesmente perdeu o valor. As faculdades agora elas têm perdido o valor, o ensino fundamental, o ensino médio tem perdido o valor. E as pessoas elas precisam de um momento de ressignificação do que é aprender. Como a gente aprende? Então, assim, nasceu o ChatGPT, como eu uso isso para aprender? E eu acho que isso é uma questão do comportamento. Talvez a educação, do jeito que ela é hoje, ela vai morrer mesmo e vai nascer uma nova educação. E a gente não sabe exatamente como ela vai ser. Eu acho que é importante para a geração mais nova e que está jogando ver o exemplo. Então, quando a geração mais nova olha para um gamer e fala, pô, mas esse gamer virou um empreendedor. Esse gamer fundou uma empresa. Esse gamer... Pô, o Terron, ele está lá e ele é sócio na Los Grandes, mas ele tem um negócio. A gente começa a criar um sentido de que eu preciso ter algo além, eu preciso querer crescer. O jogo não pode ser aquela
imagem do metaverso onde eu não tenho nada, não faço nada e eu entro e eu sou tudo dentro do jogo e eu sou nada na vida real. Na verdade, ele tem que ser algo assim, eu vou viver algo no jogo que eu posso atrair para a minha vida. Então, eu acho que é essa ponte que tem que ser construída. E para mim a chave está na educação. A gente tem que melhorar muito, 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 muito a educação, trazer o interesse de quem é mais novo para dentro da educação para a gente conseguir gerar esse impacto. Maravilha. Mais uma pergunta aqui. Opa, boa tarde. Parabéns pela palestra. Tiozão com 30, eu sou vovô. Então, deixa eu te perguntar, como é que a gente faz para atrair, justamente por meio de educação, esse pessoal, por exemplo, para engenharia civil? Estou aqui, colega que construiu esse estádio, uma colega, na verdade, e a gente está com esse gap na formação, como você bem pontuou, está perdendo interesse em faculdade, nessas mais tradicionais. E a gente está com esse problema, por exemplo, na engenharia civil, as pessoas para engenharia civil. Como é que eu tiro alguém que gosta do game para vir aqui ficar no sol, concretando o dia inteiro, coordenando equipes? Então a gente está com essa grande dificuldade. Eu sou vovozão para cá, mas para engenharia civil eu estou bem ali na média do que o pessoal ainda está decidindo. E várias escolas estão fechando, como você pontuou. Eu não estou tendo mais engenheiro civil entrando, as escolas estão fechando, eu só estou formando pessoal ali 7º, 8º, 9º. Estou te falando a posição aqui de Brasília, que eu conheço bem. Então, as escolas estão fechando de engenharia. Só que a gente vai precisar da engenharia para fazer várias coisas. Então, como o game, como cativar, criar por meio da educação mais digital, esses cursos mais tradicionais e antigos. Legal. Qual é o seu nome? Desculpa. Eduardo. Eduardo. Eu acho que a geração Z, né, essa atual geração Z, qual a diferença, né, assim? Porque a gente já teve outras geração Z, não é a geração, os ciclos eles vão mudando, mas eu acho que essa é uma geração que consome muito conteúdo e essas pessoas elas aprendem muito rápido. Então, eu quando eu era novo, meus primeiros aprendizados eles veio de dentro de casa. Aí eu ia para a escola, aprendia um pouco mais. Aí eu fui para a faculdade, aprendi um pouco mais. E aí eu fui para a internet e não parei de aprender nunca mais. Quando você fala de uma geração que já nasceu na internet, ele aprendeu coisas na fase dentro de casa que a gente não aprendeu dentro de casa. Ele tem acesso a conhecimentos assim muito antes. E eu acho que um grande erro das instituições de ensino hoje, e que faz as pessoas não quererem seguir carreira, e não só na engenharia, mas em todas as áreas, é não respeitar esse conhecimento adquirido da geração Z. Então, é muito difícil para quem é um pouco mais velho aceitar que talvez um garoto de 12, 13 anos, com base no consumo de uma base infinita de conhecimento, que é a internet, ele saber de coisas que a pessoa com 12 anos não sabia. Então, hoje, eu lido com pessoas de 12, 13, 14 anos, que em algumas áreas eles já são muito mais inteligentes e conhecem muito mais do que eu. E eu acho que como atrair essas pessoas, a educação ela precisa ser algo que encanta. A educação tem que ser algo que... O conhecimento ele tem que ser algo que mostra que você pode ser mais se você tem aquele conhecimento, para todas as indústrias. E hoje a educação ela parece castigo. E aí quando você fala, eu tenho acesso a uma fonte infinita de conhecimento, que eu posso acessar a qualquer momento e buscar qualquer aprendizado, e eu vou para um lugar que deveria me ensinar e parece que eu estou sendo castigado, eu crio um desinteresse. Eu falo, eu nem vou fazer faculdade. Eu nem vou terminar o ensino médio. Não tenho nada para aprender lá, porque o que eu quiser está ali na internet. Agora, quando você vem e você mostra que ter o conhecimento te permite criar algo como esse estádio, que o conhecimento permite você idealizar algo, tirar algo do papel, quando você consegue trazer para dentro do conhecimento um senso de propósito de que coisas mudam a vida das pessoas, é aonde você consegue. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no game, o que eu mais ouvia era alguém falando, eu quero ser gamer porque eu quero mudar a vida da minha família. E aí eu falava, cara, menos de 1% de quem quer ser gamer para mudar a vida da família vai mudar. Mas se você olhar para a tecnologia, você vai continuar sendo gamer e você vai mudar a vida da tua família. E aí hoje várias pessoas me falam, pô, eu tô fazendo lá aquele curso assim, cara, eu tô aprendendo, eu fiz meu primeiro site, eu fiz meu primeiro código. Então eu acho que a gente precisa voltar a encantar as pessoas com as possibilidades que o conhecimento dá. Então não é tirar o cara e falar, você não pode ser gamer porque você precisa ser engenheiro. É tipo, cara,
Você pode ser gamer, mas olha, a engenharia vai te dar recursos, ela vai te proporcionar experiência, ela vai te gerar um futuro que vai sustentar até, inclusive, esse teu lifestyle. Porque ser gamer é um lifestyle. E algumas pessoas vão, de fato, viver isso como carreira. Mas ainda assim é uma carreira curta. A maior parte dos gamers, eles têm o auge e o declínio da carreira deles em 6, 7 anos. Então, assim, o que a gente mais fala hoje é, cara, você precisa se desenvolver de alguma forma para continuar. Mas, para mim, o maior problema é que hoje a educação parece castigo. A educação, ela não cativa. Ela não encanta. A engenharia, ela tem tudo para ser encantadora, para ser genial. A gente fala dela como algo que não traz isso, sabe? Tipo, quando você conversa com um engenheiro que fez um estádio como esse aqui, e ele começa a falar dos desafios que é criar um projeto desse, e ele conta isso com brilho nos olhos, ele conquista pessoas a querer ser engenheiro. Quando você fala disso como um castigo, falando, cara, você não vai jogar porque você tem que ser engenheiro, você está matando a possibilidade dessa pessoa seguir essa carreira. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem enquanto educação. Não de querer julgar e achar que a geração Z não tem conhecimento. Eles têm, eles bebem direto da fonte. E hoje a internet cada vez mais tem mais conteúdos e é mais acessível. Então, assim, você consegue aprender de tudo de uma forma muito rápida. E a gente precisa levar isso em consideração. Talvez a gente tenha que parar de ensinar as pessoas a decorar coisas na escola. Talvez a gente tenha que mudar o vestibular e parar de ser aquela coisa... Talvez a gente tenha que parar de fazer as pessoas escrever redação, porque se eu tenho hoje um chat GPT que pode escrever redação por mim, talvez eu não precise... Eu preciso aprender a usar a ferramenta, eu não preciso ficar voltando lá atrás onde não precisava. E eu acho que esse é um erro que talvez nos próximos 10 anos a gente consiga corrigir de como ensinar. Eu acho que a gente está ensinando da forma errada. Mais uma pergunta aqui. Então, eu como um estudante de engenharia, né, eu tenho 20 anos e eu estou no meio do caminho aí, né, entre os dois tópicos, o jogo e a tecnologia. Eu realmente vejo como quase que um castigo, sabe? Eu vejo que a faculdade está um pouco estagnada e a gente aprendeu a ser tudo muito volátil, tudo muito rápido, tudo acontece de um dia para o outro e muda tudo. Então, meio que fica chato, a aula não dá vontade. Eu mesmo, todo dia penso, pô, e se eu largar a faculdade de engenharia e tentar alguma coisa no mundo da tecnologia aí, com jogos e etc. Não só como um pro player, mas no geral. Eu acho que está tudo muito estagnado e essa nova geração não vive desse jeito. Só isso mesmo. Boa, boa. É bem complementar. Eu acho que hoje a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala da educação, porque vou pegar dentro de tecnologia, por exemplo. Hoje, na Rocket City, a gente tem uma grade que se lançar hoje, feriado, lançar uma tecnologia nova hoje, lá no Vale do Silício, que tem a ver com JavaScript, na segunda-feira a gente já tem no YouTube um conteúdo sobre isso. Hoje, uma grade de graduação de um curso de tecnologia no MEC leva 2 anos para se atualizar. Então, se eu entro hoje numa faculdade para aprender sobre programação, eu estou aprendendo algo que era usado há 2 anos atrás. E aí isso não me aproxima do mercado, isso não me ensina a desenvolver. E aí entra o que eu falei. A Rocket City hoje tem 50 mil alunos, a gente traz quase 2 mil alunos novos todos os meses. Pessoas que com 6 meses estudando, ou 1 ano estudando, já estão no mercado desenvolvendo. E o cara que está ali 4 anos estudando ciências da computação, ele termina a faculdade e ele não faz a mínima ideia de como é entrar no mercado. Não faz a mínima ideia de quais projetos ele vai ter acesso. Então eu acho que a educação ela precisa voltar a encantar quem está sendo educado e utilizar a tecnologia. Não adianta a gente abolir os games e não utilizar os games para educar. E não utilizar a tecnologia para educar, sabe? Eu acho um absurdo hoje pensar que dentro de sala de aula existe regras de que o celular é proibido. Em 2023, onde tipo, até o professor usa o celular para tudo. E aí você está pegando uma tecnologia que poderia potencializar, você usar o celular para ensinar mais, você está falando, não usa essa tecnologia porque eu vou ensinar você algo de 2, 3 anos atrás aqui que você vai precisar aprender. E aí é um problema bem crítico. Eu não acho que eu vou resolver ele, mas assim, para mim começa nessa mudança de mindset. Rodrigo, uma pergunta.
muitas pesquisas, né, estão apontando assim a respeito da questão hoje de, por exemplo, a falta de senso crítico, né? Então, por exemplo, a pessoa, em vez de beber água, prefere tomar refrigerante porque é mais gostoso. Ao invés de comer feijão, ela prefere comer chocolate porque é mais gostoso, né? Então, tipo, que ficam as pessoas procurando fazer só o que é legal, né? Aí, tipo assim, vai conversar com uma pessoa, ele falou que você não gosta, aí você fala assim, ah, não, essa pessoa aí, ela não é legal eu manter contato com ela, né? E as pessoas vão ficando antissociais e às vezes depois elas percebem que não conseguiram ser influencer, que tomar refrigerante só fez mal para elas, deu diabetes, que chocolate só sem o feijão fez elas ficarem desnutridas. Você acha que os sociais influencers de hoje pode estar contribuindo, né, para alienar as pessoas, assim, igual algumas pessoas colocam? Eu acho que a gente está num momento de mundo que... Vou voltar aqui, vou reformular minha fala. Eu acredito que as pessoas elas aprendem errando, né? Quando a gente fala de startup e de construção de negócios, do modelo de negócio de startup versus de uma empresa tradicional, é que a startup, antes dela acertar, ela erra muito. E a gente, de alguma forma, condicionou as pessoas a talvez não errar. Então, eu, por exemplo, pegando o teu exemplo, eu sou alguém que gosto muito de chocolate. Eu mostrei minha foto aqui, 35 quilos mais gordo. Então, assim, eu errei, talvez, na minha alimentação no começo da minha jornada como empreendedor. Todo evento que eu ia, eu me alimentava da forma que eu achava que tinha que ser. E naquele momento, aquilo não era importante. Eu tive um aprendizado disso, quando eu comecei a desenvolver problemas por causa disso. Então, eu acho que existe hoje um trabalho da sociedade de blindar muito as pessoas. Talvez a gente deveria deixar as pessoas errar um pouco, porque o erro induz ao acerto. É muito difícil você só acreditar. Eu vou falar assim, olha, se você se alimentar mal, isso vai fazer mal para a tua saúde. Se você só falar isso, a pessoa vai falar, pô, esse cara não... Ele só quer me encher o saco, ele não está me ensinando. E às vezes a pessoa precisa ter experiência. Então, assim, a pessoa talvez precise tomar um pouco de refrigerante para entender que o refrigerante não é bom. E isso é um pensamento que vai mudando com o tempo, por exemplo. Eu hoje praticamente não tomo refrigerante. Às vezes eu tomo, porque é bom. Mas assim, eu fui desenvolvendo hábitos melhores no medida que a minha carreira foi mudando. E eu acho que um grande erro, talvez, é a gente blindar as pessoas de falar, não, ó, você não pode errar nisso, você não pode errar tomando refrigerante. Eu acho que a geração Z, principalmente, ela precisa ter espaço para errar um pouco, porque é comum, a gente que já tem um pouco mais de idade, que errou muito, a gente quer que as pessoas acertem, mas a pessoa que não errou, talvez ela precise errar um pouco para ela aprender. E eu pego isso muito dentro do que a gente fala de inovação dentro das startups. Uma empresa grande, ela não se permite errar muitas vezes, porque fala, não, mas eu tenho 100 anos, se eu errar, eu posso prejudicar a minha imagem, eu posso prejudicar a marca. E uma startup não, ela acorda um dia, o empreendedor louco fala, cara, tá tudo errado, vamos mudar tudo aqui, vamos para outra direção. E esses aprendizados e esses erros, eles vão fazendo. Eu acho que o segredo na startup e na vida é a gente errar da forma certa. Então, assim, a gente aprender rápido com os erros e mudar o mindset o quanto antes. Quando a gente faz isso, a gente tem uma oportunidade de mudar de forma rápida, assim. Temos mais 2 perguntas antes de finalizar. A primeira aqui. Rodrigo, eu queria saber o que você acha das faculdades de programação mesmo, para um programador se formar como programador. Porque, tipo, eu tinha saído da escola e eu virei desenvolvedor e, tipo, muita gente que continuou na escola tá totalmente, tipo, não aprendeu nada. Eu fico até de cara com isso. E toda vez que eu penso em fazer alguma faculdade de desenvolvedor, completar minha escola, fazer alguma faculdade em tecnologia, ciências, eu fico me perguntando se realmente vai valer a pena, entendeu? Porque, tipo, se eu só vou perder meu tempo por um diploma. Perfeito, perfeito. Eu acho que, aí, enfim, eu já estou falando de muitas coisas polêmicas, mas eu acho que, assim, fazer uma faculdade para aprender programação, eu hoje não recomendaria. Um programador fazer uma faculdade, eu recomendaria, talvez numa outra área. Então, assim,
O programador, a tecnologia, ela é o meio pelo qual você vai transformar a indústria. Então, por exemplo, eu vejo muita efetividade num programador que entende de psicologia, ou que entende de direito, ou que entende de engenharia. Então, talvez, um bom caminho para um programador é ganhar o conhecimento, porque a faculdade me ajudou muito. Eu aprendi muitas coisas na faculdade que, num curso de programação rápido, eu vou reformular. Eu aprendi muitas coisas na faculdade que a Rocket City hoje não ensina para os programadores. Eu ensino o programador a programar. Mas a faculdade ela traz muitos conceitos lógicos, matemáticos e até de sociedade que são importantes. Então, talvez você possa abrir o teu leque e falar, cara, e se eu fizer uma faculdade que não necessariamente vai me ensinar programação e eu continuar estudando programação de outras formas? Ou se eu fizer uma faculdade que vai acelerar o meu aprendizado na programação, mas não necessariamente fazer, por exemplo, uma ciência da computação esperando aprender programação. Ou uma engenharia da computação, talvez você vai aprender a engenharia, você vai aprender a importância da matemática dentro do processo, você vai aprender como uma linguagem de programação é criada, mas programar você pode aprender de outras formas. E aí eu acho que talvez esse possa ser o mindset. Olá, tudo bom? Haru Kamachi, eu sou diretor de marketing da CBDEL. E, cara, minha pergunta é sobre a carreira de esportes. Você comentou que a carreira de esportes, no geral, principalmente se tratando de pro player e streamer, ela tem um pico muito rápido, né? Porque seu desempenho cai em uma velocidade bem exagerada. Mas eu vejo hoje, com o crescimento da indústria de esportes no mundo inteiro, um pulo do gato muito eminente sobre profissões adjacentes dentro do esporte. Então, é o engenheiro que vai fazer um projeto de esportes, é o psicólogo que vai trabalhar com times de esporte, é o cara de marketing que vai trabalhar com social media de esportes. Como que você enxerga essas especializações e como essas carreiras adjacentes estão crescendo e se comportando dentro das organizações como a Los Grandes, por exemplo? E como você... qual que é a tua dica para essa galera que quer entrar dentro do mercado de esportes em profissões adjacentes, não necessariamente como streamer e como jogador profissional? Legal, legal. Sua pergunta é muito boa. Eu acho que quando a gente fala... Vamos pegar antes até... Acho que os Estados Unidos é um bom exemplo disso. Assim, nos Estados Unidos, tudo é liga. Você tem a liga de tênis, liga de natação, liga de... E hoje, dentro das universidades americanas e dentro da escola, dentro das escolas, você tem uma liga voltada para esporte eletrônico. Então, eu acho que esse lado, assim, para mim, se você falar assim, cara, todo mundo deveria ter experiência como um atleta do esporte eletrônico, para mim, sim. Como eu falei, desenvolve resiliência, desenvolve lógica, desenvolve pensamento rápido, desenvolve pensamento crítico, trabalha em equipe. Você tem várias habilidades que são aprendidas. Poucos vão ir para um nível onde você vai trabalhar específico com isso num alto nível competitivo. Vou virar um atleta de um time de uma liga X, etc. Em todas as modalidades esportivas, eletrônicas e não eletrônicas, isso é igual. Então você olha, por exemplo, sei lá, dentro do tênis. Você tem ali uma carreira. Talvez é uma carreira um pouco mais longa do que no esporte eletrônico, porque o esporte eletrônico ainda é muito novo, mas todas as carreiras você tem um início, meio e fim. E eu acho que, tipo, o cara que passa por essa experiência, para mim, todas as escolas deveriam ter, por exemplo, competições gamers para desenvolver todas essas habilidades para as pessoas irem para o mercado mais competitivas, mais resilientes, com mais pensamento crítico, sabendo trabalhar em equipe e algumas outras coisas. E o contrário é verdade. A indústria de esporte eletrônico ela vai se profissionalizando. Então, por exemplo, eu nunca fui gamer, eu fui ter acesso à internet, computador e videogame depois dos 18 anos, então eu nunca joguei nada. Só que eu tenho uma carreira muito sólida dentro de uma indústria tradicional. Eu sou um empreendedor, eu sou um administrador, eu sou um gestor de pessoas. Então, quando eu olhei para a indústria, eu falei, cara, tem tanta coisa que eu posso levar de aprendizado lá para dentro. E aí, assim, eu fui para um caminho de me tornar parte, me tornar sócios. Mas, assim, eu acho que hoje todas as organizações precisam de bons profissionais. É importante entender o momento de carreira que você está, se você quer fazer isso como hobby ou se você quer fazer uma migração definitiva. E entender que, às vezes, por ser uma indústria muito nova, talvez você vai ganhar muito dinheiro, talvez você vai ganhar menos do que você ganharia em outras indústrias. Então, por exemplo, tem psicólogos hoje. Hoje a gente trouxe para dentro da Los Grandes uma psicóloga que ela é conhecida como a velha do Porsche, porque ela
faz um trabalho com altos executivos, executivos do Google, do Facebook, etc. E ela ganha muito dinheiro com isso. Ela falou, eu quero trabalhar dentro da indústria porque eu quero entender a mentalidade da geração Z. Então, ela ganha hoje dentro da Los Grandes muito menos do que ela ganha no mercado tradicional. Só que ela traz uma experiência e ela ganha uma experiência. Então, eu vejo muito isso. Tem pessoas de marketing que me procuram e falam, cara, eu sou CMO, eu sou diretor de marketing dessa empresa e eu quero estar perto para entender a geração Z, para entender como a galera funciona. Então, eu acho que nesse ponto, talvez você não precisa fazer uma migração definitiva do tipo, cara, eu vou lá para dentro e não vou sair mais. Eu entrei na indústria de esporte eletrônico e continuo dentro da Rocket City, num papel de executivo, olhando para a educação. E aí, meu aprendizado é como eu pego os aprendizados da indústria de games e levo para dentro da educação. Como eu pego o que eu uso dentro da empresa de boas práticas e levo para dentro do esporte eletrônico. É uma troca. E aí eu acho que assim, cada vez mais vai ter mais trocas. A indústria de esporte eletrônico ela precisa ser abraçada. Ela ainda é muito pequena perto do que ela pode ser. E aí, para ela ser abraçada, assim, mais profissionais de mais áreas precisam olhar e falar, cara, eu vou investir um pouco do meu tempo aqui para ajudar esses meninos, porque tem um aprendizado ali que leva. Mas é tudo muito novo. Tipo, quando você fala de uma indústria de startup que tem 20 anos, você fala de uma indústria de esporte eletrônico que tem muito menos do que isso, e que é relevante e grande, você vai falar aí de menos de uma década. Então, tem muito trabalho para ser feito, mas tem espaço para todos contribuir. Eu tenho visto isso no dia a dia, principalmente alto nível, executivos de alto nível, querendo olhar, fazer parte, investir, para ter essa relação com o futuro, vamos dizer assim. Muito obrigada pela sua contribuição, Rodrigo Terron. Chegamos ao fim dessa atividade. Palmas, por favor, pessoal. Obrigado, pessoal. Estou à disposição de vocês, estou aqui pelo evento.